dias de tribulação, mesmo que meus pais me dêem. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando o nosso culto neste domingo à noite, e hoje é um culto diferente porque nós não estamos no templo, devido à decisão do conselho de suspendermos nesses 2 domingos, hoje e no próximo domingo, os nossos cultos presenciais por conta, já expliquei hoje na escola dominical, por conta do agravamento da pandemia. Alguns irmãos e alguns familiares de irmãos da igreja foram acometidos pela Covid, e para resguardarmos a saúde e a vida dos nossos irmãos, nós estamos suspendendo então os cultos presenciais hoje e no próximo domingo, e depois retornaremos normalmente, porque assim o Senhor quer, e nós também temos que preservar a vida. Nós vamos começar este culto lendo o Evangelho de João, capítulo 1. É o prólogo do Evangelho de João, é um texto muito conhecido, mas que fala muito também ao nosso coração. João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus. Nós iniciamos o nosso culto falando sobre a encarnação do Verbo. E a encarnação do Verbo é a razão de nós podermos estar aqui hoje celebrando não a um Jesus morto, não a um Jesus que está pendurado numa cruz como uma imagem simbólica, mas um Jesus vivo, que encarnou como homem para salvar a humanidade, a mim e a você. Por isso nós prestamos culto a esse Senhor Todo-Poderoso. A Ele a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Eu quero que neste momento também você coloque-se diante do Senhor, coloque as suas necessidades, os seus problemas, os seus anseios, coloque tudo diante do Senhor e confesse os seus pecados, para que nós possamos cultuá-lo, mesmo que à distância, mesmo que online, cultuá-lo e bendizê-lo com tudo que ele merece. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos a Ti pelo dia que o Senhor nos concedeu neste domingo, pela escola dominical que tivemos pela manhã, pela oportunidade de agora cultuarmos ao Senhor, mesmo nas nossas casas. Nós queremos confessar a Ti, ó Deus, a nossa fragilidade, confessarmos a Ti, Senhor, a nossa impiedade, a nossa iniquidade, o nosso pecado, e pedirmos a misericórdia do Senhor sobre nós. Ó Deus, somos tão medrosos, somos tão pequenos, nossa fé é pequena como os discípulos naquele barco, quando o Senhor disse, homens de pequena fé, somos assim como eles. Mas nós clamamos a Tua misericórdia e pedimos o Teu cuidado, ó Deus, para que o Senhor venha tomar os nossos corações. E que este culto que prestamos ao Senhor neste momento possa ser para a honra e glória do Seu nome. É a nossa oração,
no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória majestosa do Pai Todo-Poderoso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Nós vamos ter agora um momento de louvor, quando iremos cantar e exaltar ao Senhor. E nesse momento de louvor, coloque-se diante dEle, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor por tudo que Ele é, confessando ao Senhor a sua grandeza, a sua graça, no nome de Jesus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, acima dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. Levanta suas mãos. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente.
igreja, para você poder ficar livre com as suas mãos pro alto, adorando o Senhor Jesus. Aleluia! Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque é por Ele, pra Ele são todas as coisas. Abre os seus braços ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Começa a curar no meio do seu povo, Senhor. Aleluia. Senhor, aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. 'Somente pelo sangue, 'somente pelo sangue de Jesus. 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 'Somente pelo sangue, 'somente pelo sangue
mais que a neve, mais que a neve, se necessário. Mais que a neve, mais que a neve, yeah. Se necessário, mais que a neve, yeah. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre, nada além, nada além, nada de Jesus. Eu sou livre, nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É o teu sangue, Jesus. É o teu sangue, Jesus. Graças a Deus por este momento de louvor, tão bom nós entoarmos louvores ao Senhor. Eu quero neste momento convidar você a consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Nós estamos passando por um momento muito difícil dessa pandemia para as empresas, muitas empresas passando por dificuldades, muitas pessoas tiveram redução de salário, algumas pessoas desempregadas. Nós não estamos num momento fácil. E a igreja também tem caído muito a sua arrecadação. E como os irmãos sabem, a igreja tem os seus compromissos fixos. Por isso, eu quero neste momento orar por você, para que o devorador seja repreendido do seu lar, da sua casa, do seu trabalho. E que você possa ser fiel ao Senhor com os seus dízimos e com suas ofertas, porque é a expressão da nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez e tem feito por nós. Vai passar aí na tela, no vídeo dos irmãos, a nossa conta no Banco Sicoob, para que você possa então fazer o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Faça com fé, faça com amor ao Senhor. Para o Senhor não importa o valor, o que importa é a sua dedicação e a sua fidelidade. Então oremos e consagremos os nossos dízimos e ofertas. Senhor, nós consagramos a Ti neste momento os nossos dízimos e ofertas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abundantemente derramar graça
sobre graça, sobre os lares, sobre as famílias da nossa igreja. Não deixe, Senhor, faltar nada, mas que a graça do Senhor seja dobrada, multiplicada nos lares e nas vidas dos nossos irmãos. Consagramos esses dízimos e ofertas para a honra do teu nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos ouvir mais uma canção e nesta canção você já vai preparar o seu coração para nós ouvirmos a meditação da palavra desta noite. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará, Cristo
Vamos meditar então na palavra do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no seu lar, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 9, nós vamos ler até o verso 18, do 9 ao 18. Começa assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E foi libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória para todos sempre. Amém. Vamos continuar mais 3 versos, o 19, o 20 e o 21. Dê saudações a Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Amém? Vou ler o primeiro verso e o último verso, o verso 21. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Agora, o verso 21. Venha antes do inverno. Senhor, fala conosco pela tua palavra. Traga uma mensagem ao nosso coração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O título desta mensagem, irmãos, é Antes do Inverno ou Nunca. Antes do inverno ou nunca. Aliás, o inverno começou nesta semana que terminou, né? Começou na segunda-feira dessa semana passada, o inverno brasileiro. O inverno brasileiro não é um inverno tão rigoroso. Aqui, pelo menos no Paraná, nós temos 1, 2, no máximo 3 semanas de muito frio. Mas pela previsão do tempo, nós vamos ter provavelmente alguns dias bem gelados já esta semana. Mas bem diferente dos países europeus ou dos países da América do Norte, como os Estados Unidos, né, a parte norte dos Estados Unidos, o Canadá, em todo o Canadá, que são acostumados com muito frio, com muita neve, né, frio que dura aí mais de 3 meses de frio, de nevasca. Nós não somos muito acostumados com o frio. Aliás, nós nem temos roupas adequadas para o frio, não é verdade? As nossas casas também não são adequadas para o frio. Quando vem um frio muito forte, a gente tem que vestir um monte de roupa, colocar um monte de cobertor, porque nem as nossas casas estão adequadas para o frio. Eu me lembro quando eu era garoto, pequenininho, isso em 1975, já faz bastante tempo, quase 50 anos atrás, e naquele ano nós tivemos uma grande geada no Paraná. Foi um dos invernos mais rigorosos, não só no Paraná, mas em todo o Brasil.
E em 1975 aconteceu a famosa Geada Negra. Alguns irmãos se lembram desse fenômeno. E a geada foi exatamente entre agosto e setembro, já se aproximando o final do inverno. O frio já era para ter ido embora, veio uma grande friaça e aí veio uma geada terrível. Os cafezais do Paraná foram dizimados por aquela geada. A geada acabou com os cafezais do Paraná. Eu me recordo que uma parte da família da minha mãe, família Camargo, morava num sítio em Jussara e plantavam café em Jussara. E depois da geada eles perderam tudo e o meu tio resolveu vender tudo que ele tinha, pegou a família e mudou-se para o Pará, que era uma região quente, onde jamais iria ter um frio como aquele que havia feito naquele ano. Eu me recordo que naquela manhã gelada de 1975, nós morávamos numa casinha de madeira, ali no Jardim Alvorada. O Jardim Alvorada nem asfalto possuía ainda, era de terra. Nós morávamos numa casa pequenininha de madeira e fez um frio terrível à noite. E no outro dia pela manhã, quando nós nos levantamos, eu me lembro que, garoto, corri para ver o frio, porque meu pai havia dito que havia geado e tinha gelo. E quando eu olhei para o tanque, aquele famoso tanque de pedra, né, que usavam naquele tempo, a água que ficou no tanque estava congelada, uma pedra de gelo. A torneira ficou pingando a noite inteira e pela manhã havia um bloco de gelo que saía da torneira e ia até o tanque, congelado. A roupa que minha mãe deixou estendida no varal naquela noite, naquela madrugada, a roupa estava dura, estava congelada. Eu nunca mais me esqueci daquele inverno terrível, daquele frio terrível, muito frio. E eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, se lembram deste grande inverno rigoroso. Meus irmãos e minhas irmãs, o frio tem uma característica muito interessante, que ele nos impede de nós realizarmos algumas coisas que fazemos normalmente no verão. Né? Levantar logo de manhãzinha, 5 da manhã, tomar um banho gostoso, o frio já nos impede de fazer isso. Nos impede de fazer algumas ações, por mais que algumas pessoas digam, não, eu gosto muito do frio. Mas o frio nos dá e nos dificulta alguma coisa, algum movimento e etc. Quando Paulo escreve a última carta para Timóteo, seu discípulo, Paulo estava aprisionado em Roma e ele estava aguardando o julgamento e estava aguardando uma provável condenação. Paulo já sabia que provavelmente seria condenado. Paulo sabia que a sua vida estava no fim. O imperador Nero havia incendiado Roma e colocado a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E Paulo, considerado como líder desses cristãos, é julgado, condenado e colocado numa prisão em Roma para ser decapitado. Geralmente o cristão ele era acusado de 2 crimes pelos romanos. O primeiro crime que ele era acusado era de ateísmo. Olha que incoerência, né? Um cristão que crê em Deus ser acusado de ateísmo. Mas por que isso? Porque os cristãos não reconheciam que o imperador romano era Deus. E o imperador romano, ele se colocava como Deus na terra. E a partir do momento que os cristãos não adoravam o imperador romano, obviamente o imperador romano, como Deus, na opinião deles, os cristãos eram acusados de serem ateus. A segunda condenação era por canibalismo. Olha que coisa também maluca, né? Serem acusados de canibalismo, de comer carne humana. Por que isso? Porque quando os cristãos se reuniam para celebrar a comunhão, a Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor, eles repetiam as palavras da instituição da ceia: tomai e comei, isto é o meu corpo. E essas frases escandalizavam aqueles que não conheciam, e por isso eles diziam que os judeus, os cristãos, eles comiam carne humana e por isso eram canibais.
Essas eram as duas principais acusações para prender os cristãos naquele momento. Paulo estava preso, e Paulo, mesmo na cadeia, tem algumas preocupações sérias. Paulo havia encarregado Timóteo, seu filho na fé, de cuidar da igreja que havia em Éfeso. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. E Paulo escreve então esta carta e remete até Timóteo para que ele venha a Roma com urgência. E Paulo faz no finalzinho, como nós lemos, ele diz: faça o possível para que você venha antes do inverno. Vamos parar aqui nessa frase, venha antes do inverno. Por quê? Porque, irmãos, no inverno não havia navegação no Mediterrâneo. Era muito perigoso, os barcos, as embarcações eram de madeira. E os blocos de gelo que se formavam no mar Mediterrâneo proibiam a navegação. Por isso, Paulo diz, venha antes do inverno, porque quando chegar o inverno não haverá navios que liguem a Ásia Menor, Éfeso, até Roma, na península da Itália. Outro ponto é que a prisão onde Paulo estava em Roma era uma prisão úmida e fria. E o inverno em Roma é um inverno pesado, cai neve, é muito frio. E além disso, Paulo estava sozinho e Paulo sente falta dos irmãos, por isso que ele diz no texto, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. E ele pede para Timóteo, traga a minha capa, porque a capa era uma proteção, uma capa de couro, onde Paulo poderia se proteger do frio, do vento gelado que vinha até a masmorra onde Paulo se encontrava. E além disso, ele pede, traga-me também os livros, porque os livros farão com que eu passe tempo lendo os pergaminhos, lendo os livros. Se Timóteo não fosse antes do inverno, quando a estação fechasse, Timóteo teria que esperar chegar a primavera. Provavelmente 90, 100 dias de espera até a primavera. E Paulo achava que ele não estaria vivo até lá, porque ele escreve no versículo 6, o tempo da minha partida é próximo, é chegado, só Lucas está comigo. A solidão de Paulo era uma solidão cruel, o frio, o inverno rigoroso de Roma, Paulo sabia que aquilo seria impiedoso para ele, e Paulo está numa situação de medo, e pedindo, Timóteo, venha logo, o mais rápido que você puder, e venha antes do inverno. O pastor presbiteriano Clarence Macartney é um pastor que viveu até a primeira metade do século XX, final do século XIX, até os anos 50 do século XX. O pastor presbiteriano Clarence Macartney tinha um sermão, e o título desse sermão era Venha Antes do Inverno. E o pastor Clarence Macartney pregava esse sermão uma vez por ano na igreja em que ele pastoreava. Todo ano, quando começava o inverno nos Estados Unidos, ele pregava o mesmo sermão. E as pessoas falavam para o pastor Clarence Macartney, mas pastor, por que o senhor prega sempre o mesmo sermão? Todo mundo já sabe de cor o sermão que o senhor prega sobre o inverno. Venha antes do inverno, esse texto que nós demos. E o pastor dizia, porque nós precisamos nos chegar a Deus antes do inverno. Antes que o inverno chegue nas nossas vidas. E o inverno pode chegar nas nossas vidas por N motivos e por N situações. Façamos aqui, irmãos e irmãs, um exercício de suposição. Por favor, isso não é uma exegese, mas é um exercício de suposição. Suponhamos que quando Timóteo recebera a carta de Paulo, Timóteo tenha dito o seguinte, bem, eu tenho muita coisa para fazer aqui em Éfeso, antes de eu embarcar para Roma, eu preciso resolver os meus problemas aqui em Éfeso, a igreja de Éfeso me dá muito problema. Depois eu preciso ainda ir até Mileto, onde eu vou ordenar os presbíteros da igreja de Mileto.
E depois eu ainda irei a Colossos. E lá em Colossos eu irei celebrar a ceia do Senhor. E depois de realizar todas essas coisas, Timóteo foi até Troade à procura de um navio para a Macedônia e de lá então para chegar à Itália. Ou então um outro navio que navegasse em torno da Grécia para o Mediterrâneo. Mas quando Timóteo chega ao porto, ele recebe a seguinte informação: não há navio para a Itália. A estação de navegação está suspensa até a primavera. O próximo navio para Roma só sairá em abril. E Timóteo vai passar então todo o inverno reprovando a si mesmo com aquele peso na consciência. Por que eu não fui ver Paulo assim que eu recebi a carta? Meu Deus! Quando zarpa o primeiro navio na primavera, lá está Timóteo no navio. E Timóteo atraca no porto de Neápolis e vai apressadamente a Roma. E lá, Timóteo procura Paulo na prisão, e o guarda na prisão amaldiçoa Timóteo dizendo: Paulo, aquele velho gagá. Timóteo, então, não encontrando Paulo na prisão, corre até a casa de Cláudia e pergunta aonde é que ele pode encontrar Paulo. E Cláudia diz: é você, Timóteo? Você não sabe que Paulo foi decapitado em dezembro passado, no começo do inverno? Toda vez que o carcereiro colocava a chave na porta da cela, Paulo se levantava e dizia: meu filho Timóteo. Sua última mensagem antes de enfrentar o carrasco era para você. Deem a Timóteo o meu amor, meu amado filho na fé. Ah, como Timóteo deve ter desejado chegar antes do inverno. Irmãs e irmãos, em nossas vidas existem muitas coisas que devem ser feitas antes do inverno ou nunca serão feitas. Portas de oportunidades que se abrem hoje, e se elas não forem aproveitadas, talvez num futuro próximo jamais se abrirão. Esse texto e estas situações nos lembram que podem haver coisas a serem feitas agora, oportunidades que não podemos rejeitar, desafios que devemos encarar, auxílio e socorro que podemos prestar e algumas palavras de bondade que podemos falar, que podem nunca mais voltar ao nosso caminho de novo. Você não pode esperar para sempre para responder às questões importantes na sua vida. Aliás, minha irmã e meu irmão, as questões podem parecer pequenas hoje, mas se tornarão grandes amanhã. E além disso, a vida passa muito rapidamente. Você pode ser alguém cheio de vida, cheio de saúde, e amanhã cair terrivelmente enfermo, como nós temos visto aí muita gente, bem de repente, vai para a UTI entubado e não consegue resistir. Ninguém sabe o que acontecerá ao amanhecer. Certo homem que perdeu seu filho aos 18 anos, tragicamente, disse as seguintes palavras quando seu filho repousava silenciosamente no caixão: abrace os seus filhos enquanto vocês podem. Diga-lhes que vocês o amam em cada oportunidade que tiverem. Vocês não sabem quando será a última vez. Existem coisas que devem ser feitas antes do inverno ou nunca. Quando o Espírito Santo convida os seres humanos para virem a Cristo, ele nunca diz: venha amanhã, mas ele menciona sempre: venha hoje. Será que você poderia encontrar na Bíblia algum lugar onde se menciona: creia em Cristo amanhã? Arrependei-vos amanhã e vocês serão salvos amanhã? O Espírito sempre diz: hoje.
Agora é o dia aceitável da salvação. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É hoje, é antes do inverno ou nunca. Minhas irmãs e meus irmãos, o inverno virá e passará. Antes que venha a primavera, antes que as flores secas rolem pela terra e sobre as sepulturas de algumas das nossas oportunidades. Mais uma vez eu repito as palavras de Paulo a Timóteo: venha antes do inverno. E a pronunciar essas palavras estão o bom senso, a experiência, a consciência, as Escrituras, o Espírito Santo, as almas dos salvos em Cristo e justificados. Venha antes do inverno. Venha antes que a brisa do verão desapareça dos campos. Venha antes que os ventos de agosto derrubem as folhas das árvores e as façam rodopiar pelas ruas. Venha antes que a neve se forme nas serras do sul e que os riachos se congelem na invernada. Venha antes que a sua vida acabe e que a sua provação termine e antes que você tenha que prestar contas a Deus pelo uso que você fez das oportunidades que Ele, pela graça, lhe concedeu. Venha antes do inverno. Um velho rabino costumava dizer a seu povo: arrependei-vos um dia antes de morrer. E disseram ao velho sábio: Rabi, nós não sabemos o dia da nossa morte. Como que eu vou me arrepender um dia antes de morrer? E o mestre dizia: arrependei-vos hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Venha hoje, porque amanhã poderá ser muito tarde, como diz aquele velho hino. Mas, o que aconteceu com Timóteo? A primeira parte foi uma suposição. Será que Timóteo foi imediatamente para Roma? Ou será que ele perdeu e só conseguiu navegar na primavera e essa hipótese foi confirmada? Imaginamos, irmãos, que quando Timóteo recebeu a carta de Paulo, ele largou tudo imediatamente e viajou no mesmo dia, passando por Troa, de onde ele pegou os livros, pegou a capa de Paulo na casa de Carpo. E após vários dias de viagem, finalmente ele chega a Roma, a tempo de ver Paulo com vida e a tempo de consolar Paulo antes da sua morte. Nós não sabemos o que aconteceu. Aliás, esse é o grande mistério da história da vida de Paulo. É um mistério que a Bíblia nos reserva, porque nós não sabemos se Timóteo foi antes do inverno ou não. Se Timóteo teve condições de encontrar Paulo, é o último texto de Paulo. Por que será que nós não temos essa resposta? Quem sabe é para que eu e você, minha irmã e meu irmão, sempre possamos ouvir o apelo que ecoa através dos séculos sem fim. Venha depressa, venha antes do inverno. Antes do inverno ou nunca. Quem sabe, meu irmão e minha irmã, o inverno se aproxima da sua vida. E o inverno pode estar simbolizado em várias situações, em várias coisas da sua vida. Lembre-se de Jesus. Você que está afastado da igreja, você que está desviado, desviada, volte para Jesus antes que venha o inverno. Você que está passando por problemas, está desanimado, está aflito, ouça as palavras desta noite neste culto e venha antes do inverno. Antes do inverno ou nunca. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra e nós nos colocamos diante do Senhor neste momento e oramos. E pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Que esse singelo texto que lemos, ó Deus, o convite e o pedido de Paulo para que Timóteo fosse até ele antes do inverno, possa também ser uma lição para mim e para os nossos irmãos,
para que possamos fazer aquilo que devemos fazer, aquilo que a nossa consciência pede que façamos, e aquilo que a tua palavra pede que façamos antes do inverno, porque o amanhã poderá ser muito tarde. Por isso, Senhor, cuide da vida de cada irmão e de cada irmã. Sustenta, ó Deus, a vida da nossa igreja, e que nós possamos nos voltar para o Senhor antes do inverno, porque poderá ser muito tarde. Nos dê graça, Senhor, para voltarmos até os teus pés, estarmos diante do Senhor antes do inverno. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estamos encerrando o nosso culto, louvando a Deus pelas suas misericórdias. Lembro aos irmãos que no próximo domingo, de manhã às 9h30, nós teremos a nossa escola dominical, um novo tema, o tema do mês de julho. O pastor Dídio estará falando sobre como o discípulo tem o seu caráter modelado por Jesus. E no domingo à noite, o nosso culto também será transmitido online, não teremos culto presencial no templo. Como os irmãos sabem, o pastor Dídio e a Keila foram infectados pela Covid, mas eles estão bem, estão medicados, tomando remédio, fazendo os exames, estão bem acompanhados, e nós louvamos a Deus porque eles estão bem. Nós lamentamos o falecimento da Vilma, a irmã do Wagner, que esteve hospitalizada por muito tempo. Era uma pessoa que sempre estava conosco na igreja, e infelizmente a Covid foi fatal. E outras pessoas que sofrem, estão passando por lutas. Nós temos pastores da IPI que estão internados, e a nossa oração para que Deus tenha misericórdia e cuide de nós. Tenha uma semana abençoada, minha irmã e meu irmão, e lembre-se, faça as coisas que você tem que fazer antes do inverno, porque antes do inverno ou nunca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês e com a sua família, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe e tenha uma excelente semana, no nome de Jesus. destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, tais prazeres não terão. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Muitas vezes tu riste, ó amigo, ao ouvires falar de Jesus, mas somente
salvação pela morte na cruz. Meu amigo, se tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Com tua alma em pecado não podes adentrar as moradas de Deus, mas aquele a quem Deus tornou limpo gozará das venturas dos céus. Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se quiseres deixar teus pecados, entregar-te hoje mesmo a Jesus.